Vem comigo hoje entender o que são geradores de sites estáticos, ou Static Site Generators. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje eu quero bater um papo com vocês bem rapidinho sobre geradores de sites estáticos, ou do inglês Static Site Generators. Então eu vou te explicar o que são essas ferramentas, dar alguns exemplos de ferramentas e mostrar um exemplo prático. Então vamos pensar no seguinte cenário, você quer criar um blog para compartilhar conhecimento, você quer criar conteúdo. Existem algumas opções para você criar um blog. Por exemplo, utilizar uma ferramenta como WordPress, Joomla ou algo assim, os famosos CMS. O que acontece? Para você utilizar uma ferramenta dessas, você vai precisar de um servidor. Esse servidor vai ter a ferramenta instalada, por exemplo, o WordPress, e o WordPress vai ter lá o seu editor, vai ter toda a interface, e cada um dos seus posts, cada uma das suas páginas, vai ser salva no banco de dados, ou seja, seu post vai ser salvo no banco de dados, uma nova página vai ser salva no banco de dados. Então você tem um servidor rodando o WordPress, que por baixo roda o PHP, e você tem um servidor de banco de dados armazenando seus dados. Então, quando algum usuário acessar seu blog, vai ter uma requisição para um sistema web, esse sistema web vai acessar o banco de dados e vai devolver o seu post, sua página. Então isso tudo envolve uma certa complexidade, você precisa de uma infraestrutura, um servidor rodando PHP para instalar WordPress, um servidor de banco de dados para ter seu post. E além da complexidade, tem um problema de segurança. Você precisa garantir que seus dados estejam seguros, senão alguém pode inserir dados lá, criar uma página em seu nome e assim, dessa forma vai divulgar conteúdo indevido utilizando seu blog ou alguma coisa do tipo. Então, existem problemas de complexidade, segurança e tudo mais. Uma outra abordagem seria não utilizar nada no lado do servidor. Seria criar tudo de forma estática. Ou seja, criar seu HTML, CSS e JavaScript sem um lado do servidor. Então cada página vai ser um novo arquivo HTML, por exemplo. Cada post no seu blog vai ser um novo arquivo HTML. E isso facilita bastante porque, por exemplo, você não precisa de um back-end, você não precisa de um servidor PHP rodando ou algo assim, você só precisa de um local para armazenar seus arquivos. E isso você consegue até de graça, e eu vou falar sobre isso nesse vídeo. E o que acontece? Uma pessoa, quando acessar o seu site, vai simplesmente acessar o arquivo HTML com as imagens, CSS, JavaScript e visualizar. Então não precisa de banco de dados, não precisa de PHP com infraestrutura. E isso traz diversas vantagens. Primeiro, é mais fácil configurar a infraestrutura, você não precisa de PHP ou qualquer outra linguagem rodando, não precisa de banco de dados. E isso é mais seguro, porque você não tem a possibilidade de alguém hackear seu servidor de aplicação, modificar seus dados no banco de dados, já que não tem um banco de dados. Então isso é bem mais seguro. E é bem mais rápido também, porque é só um acesso ao arquivo. Você não precisa executar uma aplicação, acessar banco de dados, não tem comunicação de rede entre o servidor e o banco de dados. Então isso é bem mais rápido. Sites estáticos são mais rápidos. Só que aí entra um problema. Se eu for criar uma página HTML para cada um dos meus posts, eu vou ter aquele problema de manutenção. Se eu quiser modificar o tema do meu blog, eu vou ter que alterar um monte de arquivos. Se eu quero mudar o cabeçalho, mudar o menu, ele vai estar replicado um monte de arquivo HTML separado. Então seria interessante a gente encontrar aqui um meio termo, certo? Eu sei que simplesmente criar uma aplicação React ou Angular vai trazer mais complexidade também, eu vou precisar me preocupar com SEO, já que todo o conteúdo vai ser renderizado no cliente, isso traria outros problemas. Se você não conhece os problemas de SPAs, de projetos criados com esses frameworks de JavaScript, comenta aqui que eu posso trazer um vídeo sobre isso. Mas basicamente eu teria mais problemas também, ou outras preocupações, se eu fosse simplesmente criar um projeto com esses frameworks. Então, para a gente encontrar um meio termo entre criar um site estático e ter um gerenciador de conteúdos, a gente tem criadores ou geradores de sites estáticos, ou Static Site Generators. O que eles fazem? Eles pegam um código seu, que aí pode ser, por exemplo, um código HTML mesmo, ou um Markdown, ou seja, qualquer outro código. Ele vai parsear aquilo no momento que você executa um comando, clica num botão, alguma coisa no seu computador. Então ele vai pegar aquele Markdown ou aquele HTML e gerar um projeto já dentro, utilizando alguma linguagem de programação, utilizando algum esquema de layout, para que você gere o blog e tenha toda a facilidade de manutenção no código, ou seja, tenha um pedaço de código que tenha o seu layout, um arquivo de CSS, tudo organizadinho, mas você não precisa de um banco de dados.
Então deixa eu te explicar exatamente como isso funciona, mostrando o exemplo do meu blog. Então esse daqui é o meu blog, e por exemplo, eu tenho esse post novidades do PHP 8.3. Então meu blog está lá em dias.dev, se você acessar, no momento dessa gravação, esse novidades do PHP 8.3 é o último post. Então quando eu clico nele, repara que o cabeçalho é igual, o menu é igual, então eu tenho essa organização e eu tenho o meu post aqui. Quando eu acesso o código desse post, você vai ver que ele é um Markdown. Então eu tenho aqui um projeto, ele é um Markdown criadinho, beleza. E com isso, o que acontece? O meu cabeçalho, o meu menu, o CSS para isso tudo, está centralizado em um local e eu tenho um arquivo de layout. E nesse projeto aqui, com a ferramenta que eu utilizo, isso é criado utilizando uma ferramenta chamada Twig, que é uma template engine. Então repara que eu tenho aqui uma template engine de PHP e eu tenho todo o meu layout, consigo colocar meus detalhezinhos, fazer a incorporação do meu post de blog aqui para dentro do meu layout. Então aqui, especificamente, eu tenho uma view de post, então posso configurar tudo direitinho, e aqui dentro entra o conteúdo de cada um dos posts. Então eu tenho um HTML que vai ser utilizado para todos os meus posts. E quando eu gero aquele processo, quando eu rodo um comando para gerar o meu site, eu vou ter como saída o seguinte resultado. Eu vou ter aqui um HTML pronto, separadinho, com o meu post de novidades do PHP 8.3. Então aqui, repara que nesse HTML eu tenho lá o meu conteúdo, olha só o meu menu, tudo certinho, e aqui o conteúdo em si do meu post, que originalmente estava em Markdown. Então o gerador de site estático vai pegar o melhor dos dois mundos. Eu tenho um layout centralizado, eu consigo ter uma organização no meu código, consigo criar um tema, por exemplo, mas também consigo separar o meu layout do meu conteúdo. E assim, rodando um comando, eu junto os dois. E aí, para hospedar isso, eu disse que existem algumas possibilidades, inclusive gratuitas. Se você tem um site estático, como por exemplo é o meu caso aqui, repara que dentro dessa pasta eu só tenho arquivos estáticos. O meu index.html é a página principal do meu site, e dentro de cada pastinha eu tenho um post do meu blog com a index.html. Então são só arquivos estáticos, não tem nada de lógica de PHP aqui. Então eu poderia simplesmente subir essa pasta aqui para algum servidor web, para algum local que sirva arquivos estáticos. E existem várias opções, de novo, gratuitas para você ter um site estático. Então eu vou te dar um exemplinho, que é o GitHub Pages. Como funciona o GitHub Pages? Ele é basicamente um repositório no GitHub que vai ser acessível via web. Então você vai ter um endereço que você acessa e o conteúdo que tiver naquele repositório vai estar disponível na web. Para você criar um repositório de GitHub Pages, e se você quiser um conteúdo mais completo sobre isso, só deixar um comentário aqui que eu trago um vídeo só sobre GitHub Pages. Mas basicamente, você vai pegar o nome de usuário no GitHub e criar um repositório chamado esse nome de usuário .github.io. Então tudo que tiver nesse repositório vai estar disponível para ser acessado nesse endereço, seu nome de usuário .github.io. E é exatamente o que eu uso no meu blog. Só que eu utilizo um domínio próprio, então tem uma configuraçãozinha muito simples que eu faço lá, mas o repositório no GitHub é gratuito. Então você consegue conferir exatamente esse meu repositório. Tá aqui o meu usuário é cviniciussdias, então eu tenho o repositório cviniciussdias.github.io. Então aqui tem exatamente aqueles meus arquivos, aquele meu blog. Então para te dar um exemplo, eu adicionei aqui no meu Markdown, ou seja, não é no HTML, eu adicionei uma linhazinha contendo um cupom de desconto para a Alura. Então já fica aqui o jabá e esse cupom de desconto está na descrição também. O que eu vou fazer? Eu vou rodar um scriptzinho que eu tenho para fazer o deploy desse meu blog. Então ele faz algumas coisinhas que eu configurei aqui nesse script, mas basicamente no final ele vai rodar um comando para gerar esse site, para fazer esse HTML aqui ser gerado corretamente. Depois ele vai fazer automaticamente um commit lá para aquele meu repositório do GitHub. Então se eu acessar esse repositório e atualizar, eu vou ver que eu tenho um commit, olha só, que foi feito agorinha. E com isso, automaticamente quando eu crio um repositório com esse nome, utilizando esse padrão, o próprio GitHub já cria uma action. Eu tenho um vídeo sobre GitHub Actions, eu vou deixar o vídeo aqui, e o GitHub cria isso automaticamente. E aqui nessa action, ele está fazendo o build, está fazendo o deploy do meu site. Então eu não preciso fazer nada, eu não preciso saber que servidor web está lá, não preciso saber de tecnologia nenhuma. Eu fiz um push para o meu repositório, automaticamente isso vai ser feito, o deploy vai ser feito e o meu site vai estar disponível com essa versão atualizada.
Então repare que ele está gerando aqui os relatórios e o deploy vai acontecer já já, provavelmente mais uns 10 segundinhos, e o meu site vai estar pronto com essa novidade. Deploy feito, posso atualizar aqui a minha página e se eu vou lá para o final, tenho o link do meu cupom de desconto lá na Alura. De novo, com o link aqui na descrição também. Então assim funciona um Static Site Generator. Eu escrevo meu conteúdo, eu tenho meu layout, tudo separadinho, e com um comando eu consigo fazer o deploy. Vou te mostrar rapidinho qual é a ferramenta que eu uso. Então aqui esse script que eu rodei, ele faz algumas coisas que eu configurei. Por exemplo, o primeiro comando que ele executa é simplesmente transformar os arquivos de front-end para um formato correto que o navegador entenda. Eu uso Sass, então ele transforma para CSS. Isso é um detalhe, beleza? E aqui está o mais importante. Eu estou utilizando uma ferramenta chamada Sculpin. É um Static Site Generator escrito em PHP. Então por isso eu selecionei ele, porque ele usa Twig, é uma ferramenta que eu já conheço. Então quando eu executo esse generate, ele pega meu markdown e gera aquele arquivo HTML. Tudo isso ele salva naquela pastinha de output. E no final eu crio alguns thumbnails, é um arquivinho que eu criei. Se você quiser ver esse arquivo de criação de thumbnail, além de estar lá no GitHub, é só comentar também que eu trago um vídeo. E no final eu simplesmente faço um commit. Esse deploy aqui é um script que eu tenho no meu package.json que faz o commit para o GitHub. Só isso. É bastante simples. Então algumas ferramentas que existem. Vou abrir aqui. Primeiro essa, Sculpin, que é a ferramenta que eu utilizo de Static Site Generator. Você tem uma ferramenta chamada Hugo ou Hugo. Deixa eu pesquisar. Hugo Static Site Generator, que é uma ferramenta, se eu não me engano, escrita em Go. Não tenho muita certeza, eu nunca utilizei ela. Você tem Gatsby, é uma ferramenta que eu já utilizei e não gostei muito, mas Static Site é uma ferramenta que utiliza React.js por baixo dos panos. Já utilizei, não curti tanto, prefiro o Sculpin. E existem diversas outras. Jackwell, que inclusive é recomendado pelo próprio GitHub Pages. Mas enfim, existem vários Static Site Generators. Se você programa em Ruby, o Jackwell pode ser interessante, ele usa Ruby por baixo dos panos. Se você programa em JavaScript, talvez você vai gostar do Gatsby. Se você usa Go, talvez o Hugo seja interessante para você. Enfim, existem várias opções, não citei todas. Vou deixar aqui no comentário fixado algumas outras que eu possa ter esquecido. Mas o ponto é, um Static Site Generator, um gerador de sites estáticos, ele permite que você tenha o melhor dos dois mundos, de um CMS, de um gerenciador de conteúdos, e de sites estáticos. Você tem a separação do seu layout, do seu código bem organizadinho e tendo o seu conteúdo em outro local, então aqui no meu caso, em Markdown. E você tem a rapidez e a segurança de um site estático. Então você une o melhor dos dois mundos e tem inclusive economia, porque eu consigo disponibilizar isso de forma gratuita no GitHub Pages e em outros locais também. Você consegue colocar isso num S3 da vida, por exemplo. Mas enfim, esse é o conceito de Static Site Generators, e se esse tipo de conteúdo te agrada, não se esquece de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo vídeos como esse.